Bem, a gente vai conversar a partir de agora com o Valdir da Silva Bezerra. Ele é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo, sempre colaborando com a gente aqui na Jovem Pan. Professor, seja muito bem-vindo, mais uma cobertura especial e o senhor aqui com a gente. Bom dia, Daniel, bom dia, Soraya, bom dia a todos que nos acompanham pela Jovem Pan. É um prazer participar novamente. É isso, professor. Ontem, ao longo da programação da Jovem Pan, nós transmitimos ao vivo aquela entrevista coletiva e pronunciamento de Donald Trump, em que ele, de alguma maneira, acabou dando uma ideia de como será esse processo de transição. Não temos todas as informações, alguns fragmentos, mas indica que a gestão de Donald Trump participará ativamente desse processo de transição. Minutos depois, também exibimos um pronunciamento da Delcy Rodrigues, vice-presidente, que assumiu de forma interina a presidência do país, mostrando, inclusive, muita fidelidade a Nicolás Maduro. Queria que o senhor discorresse, fizesse um exercício com o nosso público sobre esse processo de transição que podemos esperar a partir de agora. Olha, a infiltração na Venezuela e a captura do Maduro foi um processo muito mais simples e rápido do que vai ser essa transição prometida pelo Donald Trump. Inclusive, durante a coletiva de imprensa, ele foi perguntado por 2 oportunidades como exatamente essa transição se dará, e a resposta ela não foi muito convincente naquele momento. Ele disse que formaria uma equipe da qual participaria o Pete Hegseth e o Marco Rubio, só que uma equipe com um número maior de membros para poder lidar justamente com essa transição. O grande problema aqui é saber como que isso vai se dar, tendo como ponto de partida o fato de que uma boa parte do exército venezuelano continua fiel a Maduro. A gente tem a presidente interina da Venezuela, que é também do mesmo partido do Maduro, a Delcy Rodrigues, dizendo que o país ele não vai se submeter aos desígnios dos Estados Unidos, não vai ser colônia de nenhum país. E há também algumas análises que indicam que cerca de 500 mil armas estão nas mãos de opositores, na verdade, apoiadores do Maduro que não fazem exatamente parte do exército. Então, vai ser muito difícil imaginar como que essa equipe de transição vai trabalhar na prática dentro da Venezuela. Isso não ficou claro na coletiva de imprensa do Trump. E essa vai ser uma das grandes questões pós-captura do Maduro a ser observada nos próximos dias. Professor, muito bom dia para o senhor também, obrigado pela entrevista. Bom, nessa entrevista, de fato, nessa coletiva, Trump diz que os Estados Unidos é quem vão administrar a Venezuela até essa transição que, como a gente vem dizendo, né, ainda não está nada clara. Como que os Estados Unidos conseguiriam, então, ou poderiam governar a Venezuela? Uma das ameaças feitas nesse sentido para tentar diminuir a resistência a esse tipo de administração indireta da Venezuela por parte dos americanos seria o que ele chamou de uma segunda onda de ataque. Ele disse que os Estados Unidos estariam preparados para um segundo conjunto de incursões, né, dentro do território venezuelano. Dessa vez, ele até mencionou que seria algo muito maior do que o que foi realizado para a captura do Maduro. Então, essa pode ser uma das cartas. A ameaça pela via militar para poder dobrar aqueles que ainda não estão de acordo com esse tipo de situação que, novamente, é uma parcela significativa tanto da sociedade venezuelana, que sim, uma parte dela está bastante feliz com a derrubada do Maduro, mas ainda assim, uma coisa é derrubar um ditador. A segunda é você ter uma administração direta de uma potência estrangeira. Então, vai gerar resistência de uma parcela da população civil e do exército. Como ele vai fazer para dobrar essa resistência, a gente vai precisar observar nos desenvolvimentos posteriores. Professor Valdir da Silva Bezerra, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan. Professor, peço licença, o Gesualdo Almeida, comentarista do Dia, fará a próxima pergunta. Com você, Gesualdo. Professor, bom dia. Professor, como o senhor mesmo disse, o chavismo, o madurismo aparelhou o Estado venezuelano, no executivo, no legislativo, no judiciário, no exército, com 2.000 generais de papel, mas também aparelhou militarmente a sociedade civil, a milícia muito aparelhada e muito armada hoje. No primeiro momento, os americanos podem ser vistos como um libertador, mas a persistir essa interferência americana, eles podem ser vistos como invasores.
É possível, ante todo esse cenário, nós pensarmos numa guerra civil na Venezuela? A possibilidade existe diante de como que a sociedade e essa parcela do exército que é fiel a Maduro vai encarar essa presença americana, porque para administrar a Venezuela, como o Trump prometeu, vai ser necessário um contingente militar americano em Caracas e em outras regiões estratégicas, nos prédios governamentais, em locais importantes dentro da administração estatal. Então, como que essa presença vai ser enxergada? A princípio, alguns vão olhar de fato como benéfica, mas isso não é uma garantia total. Então, a partir do momento em que essa transição não está clara e a partir do momento em que você tem forças armadas ainda fiéis ao chavismo, ainda fiéis ao Maduro, esse processo ele tem sim alguma chance de desembocar numa guerra civil. E novamente, existem cerca de 500 mil armas que estão nas mãos não somente das forças do Estado, oficiais, estão nas mãos de guerrilheiros que ainda são apoiadores do Maduro, apoiadores do chavismo. Isso vai ser uma complicação grande para os Estados Unidos. Essa transição, se ela for ocorrer, ela tem que ocorrer bem rápido. E o Trump, inclusive, descartou a possibilidade de transferir o governo venezuelano para a principal opositora, que é a Maria Machado, que está fora do país no momento, que ele disse que acaba não tem o respeito, não tem a confiança do povo venezuelano para assumir o poder. Então, quem pode assumir o poder? Também essa questão não está muito clara. Professor Marcos Vinícius de Freitas também participa dessa entrevista, tem uma pergunta. Valdir, em primeiro lugar, prazer revê-lo. A minha pergunta é uma só, não é? Durante muito tempo se alegou que a Venezuela comprava equipamentos russos, aviões, tecnologia militar. E daquilo que nós observamos na ação rápida dos Estados Unidos, embora o Trump sempre afirme que tem aí os melhores navios, os melhores... não é? Ele sempre está vendendo as forças armadas e o poderio bélico dos Estados Unidos justamente para aumentar até as vendas globais das empresas norte-americanas. Onde está esse equipamento russo e por que não funcionou? Não é? O problema é interno na Venezuela. Maduro não tinha, de fato, este apoio. Os 2.000 generais, de fato, não serviam para nada. O que aconteceu com esse equipamento russo e por que não foi utilizado? Houve rumores de que as forças americanas elas atuaram de uma forma prévia e bastante rápida para desabilitar os equipamentos de defesa antiaérea que a Venezuela possuía. A Venezuela não possui apenas equipamentos de defesa antiaérea, mas possui também caças do tipo Sukhoi, que foram vendidos pela Rússia para o país. E em algumas análises que foram feitas a respeito de como essa operação acabou se dando de uma forma rápida, há um indício bastante forte de que houve uma certa colaboração de parte do círculo interno do Maduro. Alguém ou algumas pessoas importantes podem ter colaborado para essa operação, podem ter feito vista grossa algum procedimento, podem ter facilitado esse processo de incursão, porque ele aconteceu novamente de uma forma muito rápida. Havia a expectativa de que algumas discussões falavam sobre a possibilidade da Rússia defender diretamente a Venezuela, ou até mesmo a China no extremo limite, mas a gente tem que lembrar que logisticamente isso seria muito difícil e segundo, quando a gente fala da Rússia, a Rússia está com todos os seus recursos empenhados praticamente na guerra da Ucrânia, então seria absolutamente complicado a Rússia defender diretamente o Maduro, apesar de ele ser um aliado regional e apesar dessa captura ter sim simbolizado um golpe de um certo modo para o Kremlin, que já veio a público condenando as ações, dizendo que é uma agressão injustificada e que vai levar essa questão para os fóruns multilaterais, para os BRICS, para a ONU e para outras instâncias importantes. Professor Valdir, lembrando da coletiva de ontem, Donald Trump fez críticas a Gustavo Petro, a Colômbia, Marco Rubio também fez menções a Cuba. Você acha que essas citações podem servir de alerta? A ação contra a Venezuela talvez não tenha sido uma ação isolada, talvez seja início, na verdade, de um processo quando a gente olha para a relação dos Estados Unidos com os países da América do Sul e do Caribe?
O grande alerta imediato é para Cuba. Se a gente for olhar, por exemplo, a primeira administração Trump, os documentos estratégicos que foram publicados naquela oportunidade, eu faço menção da Estratégia de Segurança Nacional, sempre mencionavam Venezuela e Cuba como problemas regionais, caracterizados como autocracias de esquerda, que tinham parcerias com potências extra-regionais, como é o caso da Rússia e da China. Então, já era uma preocupação da primeira administração Trump esses dois países. Eles sempre eram mencionados juntos. A Venezuela foi acusada de ter uma administração bastante precária, não conseguir, por exemplo, produzir todo o petróleo do qual o país seria capaz se fosse bem administrado. E quando o Marco Rubio veio à tona na coletiva e foi perguntado por um repórter sobre Cuba, ele disse que a administração de Cuba é desastrosa, ou seja, Cuba não consegue lidar com as questões domésticas como deveria, tem um governo ineficiente, segundo a visão da administração americana. Então, sim, o alerta fica para os países regionais, sim, fica para os países da América do Sul, mas principalmente para Cuba. Algumas análises também dão Cuba como o próximo país-alvo dos Estados Unidos, num sentido de alguma operação para poder promover uma mudança de regime. Professor, quais seriam os papéis, né, ou o papel de, por exemplo, Rússia e China dentro dessa crise? Há muito pouco que os dois possam fazer. A China não teria o interesse e também não tem a tradição de intervir militarmente em defesa de um país aliado. Isso é algo que está fora dos padrões de política externa chineses. A Rússia, ela se encontra a quilômetros de distância, na verdade, a continentes de distância, logisticamente ficaria difícil defender o Maduro. Alguns reveses geopolíticos que estão fora da zona de influência da Rússia acabam sendo considerados de difícil intervenção. Então, Moscou pode fazer muito pouco, Pequim até poderia fazer algo, mas não tem interesse político nisso. A grande preocupação da China no seu entorno estratégico, na Ásia-Pacífico, em especial em relação a Taiwan, mas eles vão fazer pressão diplomática, eles vão levar a questão para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, eles vão fazer declarações vociferantes, né, contra as intervenções americanas em fóruns multilaterais, mas não há nada na prática, do ponto de vista militar, que eles venham a fazer para poder lidar diretamente contra os Estados Unidos. Professor Valdir da Silva Bezerra, mestre em Relações Internacionais, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan. Professor, muito obrigado, pela entrevista. Grande abraço ao senhor, bom domingo e até breve. Muito obrigado, agradeço pelo convite, fico à disposição.